Na parte 1 da história do Fiat 147, abordamos a sua origem, chegada ao mercado brasileiro em 1976 e suas inovações e atualizações até o ano de 1981, quando a Fiat se preparava para mudar as nomenclaturas das versões do carrinho, além de lançar o Spassio pouco tempo depois. Mas você sabe por que as vendas do 147 caíram tanto nos anos finais de sua trajetória? Motivo esse inclusive que resultou no fim de sua produção? Sabe a diferença entre o Fiat Spassio e o 147? Fique até o final desse vídeo para você descobrir esses e vários outros fatos e curiosidades incríveis sobre o restante da trajetória desse modelo no Brasil. Para a linha 1982, a Fiat decidiu mudar as versões do modelo. A versão básica recebeu a frente Europa e era denominada agora como 147C. Já a intermediária L foi renomeada para CL, e a versão de topo GLS virou a Top, que por sua vez recebeu o limpador do vigia traseiro, inscrição 147 Top nas laterais do capô, largos frisos laterais de plástico, faróis de neblina, rodas esportivas de aço e spoiler dianteiro. Como opcional, podia vir com teto solar, ignição eletrônica e retrovisores com controle interno. O interior dessa versão era muito requintado e trazia painel e volante herdados da Panorama CL, que foram desenhados pelo estúdio italiano Bertone. Além disso, trazia assentos de segurança de 3 pontos retráteis, assentos dianteiros com encostos reclináveis e banco de trás bipartido. Esses dois últimos, inclusive, vinham em veludo flocado, e o porta-malas era todo revestido em carpete. A versão esportiva Rally agora se chamava Racing, e as faixas laterais foram eliminadas, mas contava com inscrição 147 Racing nas laterais do capô, spoiler na dianteira e aerofólio traseiro. Aliás, graças à adoção desse último, o carro ficou sutilmente mais econômico, e o seu desempenho melhorou em relação ao antigo Rally. No seu interior, a versão Racing trazia bancos revestidos em vinil na cor preta, com a parte da frente em veludo flocado na cor cinza. Outra novidade foi a adoção de um novo volante esportivo de 4 raios, que, diferente dos outros modelos da linha 147, ficava posicionado mais na vertical, graças à coluna de direção mais baixa, proporcionando maior conforto ao motorista. Inclusive, o assoalho tinha revestimento em buclé, e os bancos dianteiros tinham encostos de cabeça embutidos. Outras melhorias importantes introduzidas na linha 82 foram os novos sincronizadores da primeira e segunda marcha e a troca do trambulador, amenizando o esforço ao engatar as marchas, ponto muito criticado pelos proprietários do 147. No entanto, essa melhoria inicialmente foi disponibilizada apenas para as versões Top e Racing. Em julho de 1982, a picape também recebeu mudanças. A Fiat introduziu a nova versão City, que vinha com a frente Europa e tinha estilo mais esportivo e jovial, além de um acabamento mais refinado, sendo voltada mais ao lazer do que ao trabalho. Porém, a Fiat manteve a antiga geração em linha, que se tornou a versão de entrada da picape. Já para a linha 1983, era lançado o Fiat Spassio, que nada mais era do que uma versão modernizada e mais requintada do 147, inspirada no 127 italiano, que havia sido reestilizado em 1982. O 147, por sua vez, continuou sendo fabricado com a frente Europa. A nova dianteira do Spassio também foi introduzida na perua Panorama, e apresentava novos faróis retangulares e luzes de seta maiores e envolventes na cor âmbar. O para-choque de plástico também foi redesenhado e ficou maior, além de trazer uma nova grade, que abrigava o novo logotipo da Fiat no centro, composto por 5 barras diagonais. Existia outro pequeno emblema da marca italiana no canto inferior direito, completando o visual da dianteira do Fiat Spassio, muito semelhante ao que apareceria no futuro Fiat Uno, lançado pouco tempo depois. Na traseira, a Fiat introduziu novas lanternas retangulares mais estreitas e envolventes, e vigia traseiro de maior tamanho, o que melhorou a sua visibilidade. A lateral do Fiat Spassio exibia repetidores de seta na cor âmbar nos paralamas dianteiros, e grandes molduras de plástico na parte inferior da carroceria, além de retrovisores de maior tamanho. No seu interior, o painel foi totalmente redesenhado e ficou mais moderno e em dia com as tendências da época,
trazendo 2 difusores de ar quadrados alojados no centro. A coluna de direção foi rebaixada em aproximadamente 3 centímetros, ficando em uma posição mais ergonômica, já que o ângulo original do volante do 147, mais à horizontal, embora proporcionasse um melhor aproveitamento do espaço interno, era muito desconfortável em percursos mais longos. O painel de instrumentos também trazia mostradores mais modernos e bonitos. E se você gosta do 147, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, assim vamos continuar trazendo mais histórias como essa. Já na parte mecânica, o Spazio também trazia novidades, como por exemplo a nova caixa de câmbio de 5 velocidades, com o objetivo de aumentar a economia de combustível e diminuir o nível de ruído em estradas, porém, disponível apenas para os modelos equipados com motor de 1,3 litro. Além disso, os freios, direção e suspensão também receberam melhorias. O Spazio podia vir em 3 opções de acabamento: a CL, CLS, que substituiu a versão top do 147, e a versão esportiva TR, sigla para Touring Racing, que foi posicionada no lugar do 147 Racing. O modelo TR se diferenciava das demais versões pelos faróis de longo alcance retangulares instalados na parte inferior do para-choque, escapamento com ponteira dupla e 2 aerofólios traseiros, um instalado no teto e o outro logo abaixo do vigia. Porém, apenas o do teto era funcional, reduzindo o arrasto aerodinâmico e melhorando seu desempenho. O outro defletor, abaixo do vigia, não tinha função, sendo meramente decorativo. No seu interior, ele vinha com o mesmo volante de 4 raios do 147 Racing, e o painel de instrumentos era bem completo, com informações como velocímetro, contagiros, odômetro, marcador de combustível e medidor de temperatura. À esquerda do painel, existiam 2 mostradores adicionais, sendo eles voltímetro e manômetro de óleo. Os bancos dianteiros tinham apoios de cabeça embutidos, assim como a antiga versão Racing. O Spazio TR vinha equipado com o já conhecido motor de 1,3 litro, com carburador de corpo duplo que rendia 72 cavalos de potência bruta a 5.800 RPM e 10,8 kgfm de torque a 4.000 RPM. Pesando 836 kg, o pequeno Fiat acelerava de 0 a 100 em 15,9 segundos, e sua velocidade máxima ficava em torno de 149 km/h. O desempenho não mudou muito em relação ao 147 Racing, assim como a estabilidade, tendo um bom comportamento em curvas. E você, já viu ou já teve um Spazio TR? Deixe aqui nos comentários a sua experiência. Em 1983, a Fiat lançava no mercado brasileiro seu primeiro sedã, batizado de Fiat Ode, que significa hoje em italiano. Ele utilizava a plataforma da Panorama e seguia as linhas do Spazio, sendo disponibilizado de início apenas na versão CS. O seu maior atributo era o grande porta-malas, com capacidade de 440 litros, sem contar o excelente espaço interno, característico de toda a linha 147. Na parte mecânica, o pequeno sedã era equipado apenas com um motor de 1,3 litro. Já os seus concorrentes diretos eram o Volkswagen Voyage e o Chevrolet Chevette. Ainda em 1983, a montadora italiana lançava a linha Spazio 1984, que chegou com algumas modificações, como por exemplo novo volante, arcos de plástico nas caixas de rodas e apliques laterais maiores. Na mecânica, a taxa de compressão de todos os propulsores foi aumentada de 7,5 para 8,0 para 1. No ano seguinte, em 84, a marca italiana apresentava no Brasil o modelo que seria determinante para o fim do 147, o novo Fiat Uno, dispondo do mesmo motor e suspensão traseira do antigo modelo, mas com um visual muito mais moderno em relação a esse último, sem contar o seu excelente espaço interno, o melhor do segmento. Nessa época, ele já era um sucesso na Europa, e não demorou muito para se tornar o veículo mais vendido da Itália. Já no Brasil, conforme ele ia fazendo sucesso, as vendas do 147 caíam cada vez mais, tendo em vista que por ser o seu sucessor, o Uno entrou na mesma fatia de público. A produção da versão de entrada da picape com a frente antiga era encerrada, e a City adotava a mesma dianteira do Spazio. Em 85, na tentativa de evitar concorrência interna, a Fiat ainda tirou de linha o Spazio, a versão mais atualizada do pequeno hatch, para dar lugar às novas versões do Uno. Ainda nesse ano,
o sedã Odi era substituído pelo novo Fiat Premium. O 147 continuou sendo produzido somente na versão básica C, e para a linha 86, recebeu o interior mais simples e a dianteira do Espacio, porém manteve os para-choques mais finos, passando a contar agora com um sistema automático de injeção de gasolina para a partida a frio. Mesmo com a tentativa da Fiat de evitar concorrência interna, as vendas do 147 continuavam caindo, já que o público consumidor preferia um então moderno Uno. Para se ter uma ideia, nessa época ele representava apenas 11% da produção da montadora italiana no Brasil. Sendo assim, o seu fim era iminente. Em dezembro de 1986, a produção do 147 foi encerrada no Brasil, após 10 anos e mais de 500 mil unidades vendidas por aqui, entre modelos do Espacio e do 147. Já a Perua Panorama saiu de linha nesse mesmo ano, sendo substituída pela Fiat Elba, e os utilitários da linha foram vendidos até 1988, quando foram descontinuados. O 147 foi um carro que revolucionou a indústria automobilística brasileira, trouxe recursos e soluções até então inéditas em nosso mercado. Algumas inclusive continuaram sendo utilizadas no Uno, e conquistou uma legião de admiradores no Brasil. E você, já teve ou conhece alguém que teve um 147? Deixe aqui nos comentários. Se ainda não viu a parte 1 da história do Fiat 147, o link está na descrição do vídeo. Agora, se você quiser conhecer a história do Fiat Odi, sua raríssima versão esportiva CSS e várias curiosidades sobre o sedã da linha Espacio, confira esse vídeo que está aí na sua tela. Provavelmente você vai gostar muito. Um grande abraço e até o próximo vídeo.